mais uma vez a série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. Hoje o tema é Bereshit, no início. Como a gente começou a ler novamente a Torá ontem, desde o início, em Bereshit, mais conhecido como Gênesis, que Bereshit significa no início ou no começo. Então a gente vai entender um pouquinho do que está escondido no início. Vamos ver a visão cabalística dessa primeira paraxá de Bereshit. A Kabbalah ensina que tudo no mundo revelado depende do mundo oculto mais alto. A gente tem dois mundos, o nosso e o mundo oculto lá em cima. Por isso que é dito pela Kabbalah que é como se fosse um espelho. O que acontece aqui, acontece lá. Esse mundo oculto mais alto é a fonte do mundo revelado, que é o nosso. Então, esse vídeo é baseado nos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. No começo, Deus criou o céu e a terra. Isso está em Gênesis 1:1. Nossos sábios explicam que o mundo foi criado com 10 declarações expressas. Isso está em Avot 5:1. Durante o período dos 6 dias da criação. Então, durante o período de 6 dias, Deus criou o mundo com 10 falas ou declarações. Embora pareça haver apenas 9 declarações, os sábios concluem que a palavra Bereshit, que significa no começo, também é uma expressão. Então, ela é a 10ª expressão, ou o 10º pronunciamento, ou a 10ª declaração. Mesmo que não seja precedida explicitamente pelas palavras "e Deus disse". Isso está em Rosh Hashanah 32a, na Megillah 21b e no Zohar 15a e 30a. A explicação a seguir vai explicar essas ideias. O Rabino Abba disse: o mundo superior está oculto e tudo o que está associado ao mundo superior também está oculto, porque todos fazem parte do sublime mistério do dia em que todos os outros dias estão contidos. Ou seja, tem um dia que é esse dia sublime, que todos os outros dias estão contidos. Todas as 9 declarações espalhadas pelos 6 dias, então Deus, durante os 6 dias, ele espalhou as declarações, os pronunciamentos de criação, estão incluídas na primeira declaração, Bereshit, no começo. Então está tudo no começo. Nesta fase, a criação ainda não se manifestava como um ser material. A criação era só espiritual, só no mundo superior. No entanto, quando o santo, abençoado seja ele, trouxe a criação à existência manifesta, a nossa existência, aí ele emanou os 6 dias. O começo está oculto, significando, como eu disse, o mundo superior. O mundo superior está sempre oculto para nós. Os 6 dias da criação, o Mikdash Melech, durante as quais a criação física surgiu. Então, a criação física surgiu nos 6 dias da criação. Então, cada uma das 9 declarações pelas quais a criação surgiu é precedida pela frase "e Deus disse", ou "e disse Deus", depende da tradução que você lê. Mas, como o mundo superior está oculto e tudo o que está associado a ele também está oculto, o versículo meramente declara Bereshit, que significa, bara em hebraico, quer dizer, ele criou. Shit significa 6. Então, ele criou 6. Essa seria a tradução hebraica.
Isso implica a criação dos 6 dias supernais, lá em cima. A palavra de abertura Bereshit não é precedida pela frase "e Deus disse", simplesmente começa com Bereshit. Todos os 6 dias da criação estão contidos na palavra Bereshit, que é o primeiro dia, que é a primeira criação, que é onde dissemos no início do vídeo, o dia que contém todos os 6 dias. A palavra pode ser vista a partir dessa própria palavra, que pode ser dividida em 2 palavras componentes, o que significa ele criou 6. Então ali Bereshit já estava dizendo que ele, Deus, criou 6. No entanto, enquanto os 6 dias da criação ainda estão contidos na palavra Bereshit, o versículo não menciona quem os criou, porque isso se refere ao mundo superior oculto. Então isso está sendo referido ao mundo de cima, o mundo superior, o mundo supernal. Este mundo superior oculto permanece oculto dos seres criados dos mundos inferiores, como nós vivemos no mundo inferior. Então o mundo superior ele está oculto para a gente. Or Ahamá, e por Or é luz. E, portanto, Bereshit não é procedido ou precedido por "e Deus disse". Bereshit não tem antes de Bereshit "e Deus disse". Não, é direto Bereshit. Depois, quando ele decidiu revelar e articular as 9 declarações restantes através das quais o mundo foi criado, o versículo afirma: Deus, em hebraico Elohim, criou o céu e a terra, e não apenas o mais simples e ambíguo criado, o que foi criado, como mencionado acima, mas sim Elohim criou, ou Deus criou. O nome Elohim refere-se ao revelado. Então, o Elohim é o Deus revelado. E, portanto, o versículo utiliza o nome divino Elohim, pois esse nome significa o atributo de limitar e diminuir a luz infinita, o Or Ein Sof, para que o mundo físico possa existir, porque a luz pura, infinita, o Or Ein Sof, era muito poderosa, não é a luz do sol, é a luz da criação, é a própria luz de Deus. Então ele teve que limitar e compactar e diminuir essa luz para que o nosso mundo pudesse existir. Isso está em Zohar, Midrash Haneelam, Parashá Noach, Parashá de Noé, Ma'amar Dor Hamab, Ul, Hamabul. O início está oculto, significando o mundo superior. Então, o início, Bereshit, está oculto porque significa o mundo superior. O mundo foi criado lá em cima antes do nosso. Isso é mencionado na palavra Bereshit, que precede a criação material, a criação do nosso mundo, de nós mesmos, de tudo que existe. Quem o criou não há especificado porque se refere ao mundo superior oculto. O mundo inferior é revelado. Isto é para que os feitos do santo abençoado, seja ele, sempre compreende 2 planos, o plano oculto e o plano revelado. Este é o mistério do santo nome Havaya, do tetragrama, que está oculto e revelado. A intenção é mostrar que tudo no mundo revelado é precedido e depende do mundo superior, a sua fonte, Or Ahamá. Isso é baseado em Zohar 1:39b. Então aqui eu encerro a explicação de significado Bereshit, no início. O que está por trás, o que está oculto por trás desse o início. O que está oculto é que primeiro foi criado o mundo superior, o mundo espiritual, o mundo não revelado. O nosso mundo é o mundo revelado.
Eu vou aproveitar e nesse embalo da gente estar falando de Bereshit, vamos falar do bem e do mal, que também foi criado bem e mal no início. Mas fica calmo aí, parceiro. Relaxa. Ao escolher o bem, o homem cria a luz. Ao escolher o mal, ele cria a escuridão. Também dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. Deus viu que a maldade daquele homem na terra estava aumentando. Ou seja, a maldade dos homens na terra estava aumentando. Todo o impulso de seu pensamento mais íntimo era apenas para o mal. O dia inteiro só pensava em maldade. Está em Gênesis 6:5. O Rebbe Shimon aborda a questão que por que Deus criou a inclinação do mal em uma pessoa? Não é? Porque o mal não existia. Quem criou o mal foi Deus. Por que ele criou o mal? Então vamos à explicação. Se uma pessoa não tivesse vontade de pecar, não haveria atos pecaminosos. Então, ninguém cometia atos pecaminosos que exigissem retificação por meio de arrependimento e uma ação corretiva. O Rebbe Shimon disse que se for o caso que Deus sabia que a humanidade seria levada ao pecado por sua inclinação maligna, por que então ele fez tudo isso? Para que tudo isso? Ele simplesmente não criaria o mal e está tudo certo. Por que Deus criou o mundo? Rebbe Shimon disse a seus amigos que se Deus não tivesse criado as inclinações boas e ruins, o que todo mundo tem, ou seja, as inclinações boas e ruins em uma pessoa, que são como luz e escuridão. Luz e escuridão no universo. Uma pessoa não teria sido criada com a capacidade de receber recompensa e punição. Seria como um anjo, seria um robozinho. O homem foi criado com ambas inclinações e é por isso que está escrito: veja que eu pus diante de você hoje vida e bem, morte e mal. Isso está em Deuteronômio 30:15. Essas opções refletem a capacidade de uma pessoa fazer ou ter uma livre escolha. Você escolhe, você vai para o bem ou você vai para o mal. Você alimenta o mal que está dentro de você ou você alimenta o bem que está dentro de você. É uma decisão sua, livre-arbítrio. A imagem de Deus, os anjos não têm isso. Só o ser humano tem, os animais também não têm isso. Os animais fazem o que foi pré-determinado a eles fazerem. O ser humano não. O ser humano é o único que tem o livre-arbítrio, que ele decide entre o bem e o mal. Essa é a razão de Deus ter colocado o mal no mundo. Disseram-lhe que essa explicação é boa, mas não teria sido melhor se a inclinação do mal não fosse criada? Seria melhor, né? Ninguém ia fazer o mal, ninguém ia pecar, ia estar tudo certo. Então a pessoa não pecaria e os efeitos negativos causados nos mundos espirituais não ocorreriam. Porque, como eu disse, o Zohar explica, a Kabbalah explica que nós temos dois mundos, um reflexo, o mundo físico e o mundo espiritual. O que acontece no físico reflete no espiritual. Quando a gente faz uma mitzvah, uma boa ação, reflete bem lá em cima. Quando a gente faz algo ruim, um pecado, reflete mal lá em cima. Então, também não haveria recompensa nem punição. A Torá do mundo criado, do nosso mundo, é a roupa da Shekhinah, é a roupa da presença de Deus. Ele respondeu a eles que é apropriado, de acordo com as regras do julgamento, que o homem seja criado dessa maneira, com liberdade de escolha. Então Deus criou a gente, o ser humano, com liberdade de escolha. Nós escolhemos se vamos seguir o bem ou vamos o mal, se vamos fazer o bem ou vamos fazer o mal, se vamos agradar a Deus ou se vamos decepcionar a Deus. Nós temos, então, recompensa e punição. A Torá foi criada para a humanidade. Deus criou a Torá para a humanidade, antes da humanidade, mas
criou a Torá primeiro, já pensando na humanidade, já pensando no homem que ele iria criar, que desse homem Adão ia vir toda a humanidade. E escreveu nela, na Torá, castigo para os ímpios, para os maus, e recompensa para os justos, que são Rashá e Tzadik, maus e justos. Não haveria necessidade de recompensa pelos justos e castigos pelos íntimos, a não ser pelo homem criado. Então, pela criação do homem tem que ter castigo e recompensa. Não foi o caos que foi criado. Deus não criou o caos, mas um estado ordenado com controle da inclinação para fazer o bem e o mal. Então, Deus criou um estado com controle para onde você vai. Deus quer saber a sua essência. Você tem a essência do bem ou você tem a essência do mal. Assim o homem se torna um parceiro de Deus, que criou a luz e a escuridão. Deus criou a luz e a escuridão e você escolhe, você vai viver na luz ou na escuridão. Ao escolher, o homem bom cria a luz. Ao escolher o mal, ele cria a escuridão. Isso também explica que a primeira luz foi criada no primeiro dia da criação, antes do sol e das estrelas, ou seja, essa luz da criação não é a luz do sol, é o Or Ein Sof, a luz infinita, uma luz muito forte. Então não é luz do sol, não é luz das estrelas, não é luz da lua. É a luz de Deus, a luz divina, a luz da vida, a luz da criação. Essa luz é chamada de boa. E aqui é equiparada à luz gerada por atos de bondade. Então, quando você faz, cumpre uma mitzvah, faz uma coisa boa, você gera essa luz. Disseram-lhe que aqui ouvimos algo que certamente não ouvimos até agora. Certamente Deus não teria criado algo que não tivesse necessidade. Deus não criou nada por acaso e desnecessário. Toda a criação divina é necessária. Até um mosquitinho, um pernilongo, um vírus, tudo é necessário. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Deus é que sabe. Deus é que conhece tudo. Nós não. Não apenas isso, mas a Torá do mundo criado é a roupa da Shekhinah. Então, a Torá é a roupa que veste a Shekhinah, que veste a presença divina. Isso ocorre porque a pessoa que escolhe a luz aprendendo a Torá e fazendo boas ações está vestindo e adornando a presença divina. A presença divina no nosso mundo, no mundo mais baixo, com roupas bonitas, trazendo-a para um estado adequado para a união com sua fonte divina. Então, a gente se une com nossa fonte divina, que é Deus, lá em cima. E se o homem não fosse criado no futuro após a Torá, ou seja, primeira Torá, depois o homem, então o homem foi no futuro após a Torá, a Shekhinah teria ficado sem roupas. A Shekhinah, a presença divina, não teria roupas, como um pobre em trapos. Então Deus tinha que criar primeiro a Torá, para dar roupa para a Shekhinah. Por causa disso, quem pecou está, por assim dizer, despojando a Shekhinah. Quando você peca, você está tirando a Torá. Então você está tirando a roupa da Shekhinah, tirando a roupa da presença divina. E é esta a razão pela qual uma pessoa é punida. Então você tirou a roupa da presença divina, você despojou a Shekhinah, aí você vai ter uma punição. Além disso, todos os que cumprem os mandamentos da Torá vestem, por assim dizer, o robe da Shekhinah. Quem estuda a Torá veste o robe da Shekhinah.
É como explicamos sobre o mandamento para usar roupas com tzitzit e tefilim. Tzitzit são aquelas, vamos falar franja, mas está mal traduzido. Tzitzit não teria tradução, teria que ter sido mantido uma transliteração e falar tzitzit, que é aqueles fios pendurados nas 4 pontas da veste de um judeu religioso, que Deus ordenou que ele vestisse. E o tefilim, que é feito de couro, que você coloca entre os olhos, que tem os pergaminhos dentro, um deles contém o Shema Israel, e você enrola no braço, que vai perto do coração, prende na mão. Então, é o mandamento de usar tzitzit e tefilim, que todo judeu deveria, pelo menos, usar. Vestir o tzitzit o dia inteiro é um talit katan, que é pequeno, que fica por baixo da roupa, que é isso aqui. E a gente usa todo dia. E pela manhã, quando faz a reza da manhã, o shaharit, a gente coloca o talit gadol, que é o grande, que é aquele chale, e na sequência coloca o tefilim, e aí depois proclama o Shema Israel. Como está escrito, é a única cobertura dela, aludindo ao talit que eu acabei de falar, é a única cobertura dela da Shekhinah. É uma peça de roupa para a pele, que faz alusão ao tefilim feito de couro. Em que ele vai dormir à noite? Onde ele vai dormir à noite, o ser humano? A resposta está em Êxodo 22, 26. Vai lá e dá uma olhadinha, que eu não vou falar. Assim você estuda um pouquinho de Torá. E eu fico por aqui com mais esse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até lá.